Olha, eu quero também falar um pouquinho com vocês sobre as manifestações que foram trazidas ali pelo senador Flávio Bolsonaro depois da visita a Jair Bolsonaro. E eu quero, rapidamente, eu só vou puxar aqui um trecho da fala do senador Flávio Bolsonaro depois dessa visita e das reações que ele identificou em Jair Bolsonaro. Mas o que eu quero também tratar com vocês é sobre a estratégia política que está sendo adotada pelos filhos do ex-presidente numa tentativa de manutenção da força do nome dele, inclusive pensando em 2026, já que até agora não houve uma indicação direta. E com a prisão de Jair Bolsonaro, para muitos, essa indicação pode ser enfraquecida. Vamos acompanhar então o que disse o senador. Absurda, como sempre, com tudo que vem acontecendo nesse processo. O presidente, na situação que se encontra, ele não voltar, pelo menos, para a prisão domiciliar, e já tomou uma decisão inédita, com base na lei da cabeça dele, que transita em julgado uma sentença ainda com prazo aberto para o recurso que são os embargos infringentes, coisa que não tinha acontecido ainda ao longo de toda a história do Supremo Tribunal Federal, mas é assim que as coisas estão funcionando no Brasil hoje, né? Eu quero muito falar com vocês sobre os argumentos que têm sido usados pelo senador Flávio Bolsonaro e pelos outros filhos de Jair Bolsonaro sobre a perseguição política, a perseguição judicial e o quanto isso tem vitimizado o ex-presidente Jair Bolsonaro. E por que eu quero puxar esse assunto de quanto isso pode trazer consequência política ou não? No último fim de semana, quando houve a prisão preventiva ali do Jair Bolsonaro, eu ouvi algumas análises, primeiro, de que ele teria perdido o timing da indicação da principal figura da direita que faria a sucessão dele para as eleições de 2026 e que diante dessa prisão agora, que pode repercutir muito negativamente para um público que talvez se identifique com a direita, mas que não necessariamente apoiasse diretamente Jair Bolsonaro, esse nome poderia desidratar nesse grupo. Além disso, eu vi também uma análise de que essa postura de sempre se colocar no papel de vítima em relação ao julgamento também tirava uma das características de Jair Bolsonaro e integrantes da sua família quando ele estava à frente da gestão e em momentos passados, que é uma postura de enfrentamento, que é uma postura de estar sempre brigando para se manter ali naquela posição de poder. Vocês entendem essa mudança de comportamento e vocês entendem também que haveria, nesse caso, um excesso, entre aspas, de vitimização que possa trazer algum tipo de consequência negativa para a estratégia política que está sendo traçada por esse grupo, pelo PL, pela oposição e que também poderia agradar a parte da centro-direita aqui no Brasil, Alan Gani? Não vejo assim, Evandro. Eu vejo que, na verdade, o Jair Bolsonaro e todo o seu entorno brigou com as armas que tinha, né? Então, o que eles poderiam ter feito diferente? Não, fomos lá, fizemos isso mesmo, né? Seria até pior, né, para o entendimento da Suprema Corte. E no meu entendimento, eu entendo que eles foram também vítimas, né? Na verdade, vítimas aí de um julgamento que foi excessivo, que deveria ser numa outra esfera, numa outra competência, vítimas também de uma interpretação muito elástica entre cogitação e tentativa. Então, não acho que isso vá prejudicá-lo, né, ou prejudicar a direita. Eu vejo que tudo vai depender do nome a ser escolhido. Agora, é claro que, evidentemente, quanto mais demorar este nome a ser escolhido, mais o candidato da direita acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque ele precisa já estar em campanha. Para falar a verdade, a gente já percebe um dos candidatos aí em campanha. Mas é claro que tendo a bênção de Jair Bolsonaro e da família, fica muito mais fácil. Agora, eu vejo que integrantes da família de Jair Bolsonaro não querem passar o bastão, porque entendem que passar o bastão seria validar um processo eleitoral que, na visão dele, seria muito injusto. Então, na verdade, seria continuar com o discurso antissistema, contra as eleições e etc. Então, não vejo que se ocorrer, né, uma transição, esse beijamão de Bolsonaro para um candidato, vai ser muito mais protocolar do que algo desejado ali pelo núcleo duro do bolsonarismo. Fala, Piperno. Eu acho que o campo da direita aqui no Brasil ele vai se esfacelar, a exemplo do que ocorreu no Chile. A diferença é que no Chile eles
concorreram agora contra um presidente absolutamente inexperiente, né, impopular, a despeito de um ou outro bom indicador que o país tem, e isso, obviamente, facilita abrir o caminho para o retorno da direita. E no Chile, aliás, né, nessas últimas eleições, tem havido, sim, uma alternância de poder, né? Enfim, a Bachelet, Piñera, a Bachelet de volta, o Pinheiro outra vez, o Boric, é o que tudo indica agora, o candidato Kast. Mas no Chile, dos 5 principais candidatos, dos 5 que alcançaram mais de 10%, 4 eram candidatos à direita. Então, eu acho que aqui no Brasil vai haver uma fragmentação parecida. O que eu não tenho certeza é se algum deles vai ter realmente um tamanho para chegar lá na frente no segundo turno e realmente conseguir aglutinar os demais.